Olá, segue aqui a segunda parte do debate feito na Academia em Debate, e os participantes são o Dr. Nicodemos, professor, Dr. Mauro, professor Tarcísio, e tudo dá a entender que são pastores, e percebe-se que nas suas conversas a defesa pelo clima religioso, a defesa pelo sistema religioso, ela é real, dá para perceber muito bem nas conversas deles, nas palestras. Também ressaltamos que essas conversas antigamente eram presas e restritas aos teólogos, aos professores de teologia, dentro das suas universidades e faculdades teológicas de suas igrejas, cada uma pregando e formando doutrinadores e pastores e apóstolos, formando segundo o conceito e doutrina, né, e teologia da igreja do qual se converteram. Assim também como na Igreja Católica, essas discussões se davam dentre os mosteiros, longe dos ouvidos das ovelhas. Mas graças ao eterno Deus, nada mais oculto, nada mais escondido, nada mais na escuridão, que não seja trazido à luz ou descoberto. E isso nos dá o privilégio de podermos questioná-los, de podermos duvidarmos dessas pessoas e observar muito bem as suas conversas e ver o quanto são sinceros, o quanto estão querendo ser verdadeiros e o quanto estão negando para nós, ovelhas, a verdade e as veracidades dos princípios bíblicos e os desejos revelados por Jesus. E uma coisa nós podemos ter aqui a certeza, como um dos palestrantes disse, que as pessoas estão deixando de ouvi-los para ouvi-los blogueiros. De fato, graças a Deus, existem homens e mulheres de coragem que têm postado na internet, no YouTube, e nas redes sociais, em muitos blogs e sites, postaram sobre suas ideias, sobre seus pensamentos e trazendo as reflexões daquilo que vocês antes não permitiam. Porque para vocês é muito mais fácil e cômodo ter um grupo de pessoas sendo dominado através dos púlpitos santos, porque dali que saem as revelações, né? As orientações dos representantes das divindades. Então hoje, graças a Deus, vocês não esperavam pelos blogueiros, pela internet, e não esperavam que os blogueiros tivessem acesso fácil, de graça, e barato e de graça, né? Que não custa o suor das ovelhas para poder expandir suas ideias, seus pensamentos, seus conceitos e suas dúvidas. Mas vamos continuar dando ouvidos ao que eles pensam, ao que eles acham, e vamos tentar perceber aonde são espertos, qual realmente a ideia que estão tentando passar. Aparentemente é um debate bonito, simples, para os cativos religiosos, mas os que já despertaram e acordaram um olho fechado e um olho aberto para o que eles pensam e o que eles dizem. Há muitos segredos que dá para ser discernido só observando com muita atenção o que eles dizem e expressam, principalmente quando eles falam de desengrejados. Você percebe um ar de sagacidade, um ar de ironia e um ar de diminuição, né? Desqualificação daqueles que deixam o sistema religioso. Praticamente de forma subliminar, de forma bem sorrateira, enaltece o sistema religioso e diminui aqueles que não querem mais o sistema religioso. Vamos observar com muita atenção, ok? Estamos de volta com o programa Academia em Debate. O tema de hoje é os desigrejados. Nós nos referimos, na verdade, àquele grupo crescente de pessoas no Brasil. Como repetem a palavra desigrejados, né? Cristão, isso é um truque, viu? Professa cristão, particularmente evangélico, mas que não frequenta
qualquer igreja. É interessante porque eu me lembro que no passado, quando a gente chegava aqui no Brasil para alguém e perguntava qual é a sua religião, as pessoas diziam, eu sou católico, mas não sou praticante. Você nunca ouvia um protestante que não era praticante. Tinha os caídos, né? Aqueles que haviam abandonado. Hoje em dia está crescendo. Você pergunta a alguém qual é a sua profissão, qual é a sua religião, e a pessoa vai dizer, não, eu sou evangélico, mas não praticante, coisa que não havia há 15 anos, né? Claro! O povo naquela época não tinha acesso à informação. As informações sobre a verdade, os princípios e o verdadeiro evangelho de Jesus, as informações só vocês tinham, só os teólogos tinham, só os líderes de igrejas, donos dessas empresas tinham. As ovelhas não tinham essa informação. E acham certo, quando as pessoas diziam, eu sou católico praticante, claro que vocês não acham certo, mas dizer, sou evangélico praticante, aí é certo. E se for espírita praticante, é certo? Vocês vão dizer que não. E se for macumbeiro praticante, vocês vão dizer que é certo? Claro que vocês vão dizer que não. Aí hoje, porque as pessoas dizem, eu não sou mais praticante, essa religião não me interessa mais, eu quero agora só Jesus, aí já não é mais interessante. É isso que vocês querem dizer? Claro que vocês não querem dizer isso. Mas essa é a verdade, não é? Que se deve isso, professor Tarcísio? Eu creio que isso seja um fenômeno que a gente nem sempre considera, às vezes discute as coisas mais comezinhas assim, internas, mas é um fenômeno mundial. A gente vive um processo de secularização no Brasil, não pela mesma razão como a gente vê na Europa, no hemisfério de cima. O cristianismo está chegando ao fim, é isso? Não, mas está recebendo as mesmas influências e os mesmos problemas. Ou seja, a exacerbação de um processo. Por exemplo, dentro desse secularismo, se eu não considerar essa subjetivação das pessoas em escolhas pessoais, que eu conheço desde a Disney, o que importa é você ser fiel ao seu coração. Trust your heart. Confia no seu coração. Então, isso antes era só uma coisa de fadinha em desenho. Só que agora isso é verdadeiro. Está nos livros de autoajuda todos aí. Porque você se decepcionou. Eu me lembro agora do Cazuza, quando ele dizia, os meus ídolos, eles morreram de overdose. Os meus heróis. Então, houve uma decepção muito grande de todo mundo com tudo. E ninguém estava sabendo muito bem para onde que está a teia de volta. Então, é melhor duvidar de tudo e acreditar em mim mesmo. Aqui nesse contexto, então... Não, pastor. Isso é o que vocês tentam passar a ideia. É essa a impressão que vocês tentam passar para os que estão presos. Mas não, nós estamos querendo Jesus. Nós estamos querendo voltar ao evangelho puro e simples de Jesus. A doutrina dos apóstolos, não as doutrinas de vocês. Não aos conceitos religiosos de vocês. Não ao sistema religioso de vocês. Nós não estamos firmados no que pensa o nosso coração. Porque nós estamos cientes de que enganoso e perverso é o coração do homem. Quem o conhecerá? Então o meu coração, até o meu coração me engana. Por isso é que eu não tenho que confiar no meu coração, mas sim em Jesus. Porque até o meu coração me engana, porque já me enganou durante 48 anos, o que não fará mais? Se eu confiei e fui enganado durante 48 anos nos teólogos, no sistema religioso, imagine eu que não sou teólogo, sou um pobre coitado que malmente tem um português para tentar questionar vocês ou o que vocês pensam, o que vocês dizem. Imagine eu confiar no meu coração. Jamais eu faria isso. O meu coração poderia lançar no inferno, minha alma no inferno, como o sistema religioso está fazendo com muitas almas, e irá fazer com muitas almas, e já tem feito com muitas almas. Levando sobre si seguidores que são amantes de vocês, com vocês como os ídolos, são amantes do sistema religioso de vocês. Infelizmente, é isso que o sistema religioso tem feito. Antigamente, os protestantes evangélicos, vocês, condenavam os católicos porque tinham imagem e levavam as suas imagens em cima dos seus andores. Hoje, os evangélicos levam vocês em cima dos trios elétricos e vocês são destaque no meio deles. Eu estou mentindo quanto a isso? Vocês nos enganaram a vida inteira e nós confiamos em vocês. Hoje nós descobrimos que fomos enganados por vocês. Será que nós vamos confiar em nós que não temos cultura nenhuma, que não temos a cultura de vocês? Nós hoje abrimos mão de todo esse lixo religioso para acreditar em Jesus, para buscar Jesus. É como diz o apóstolo Pedro, para onde iremos nós, Senhor? Só Tu tem palavra de vida eterna. Por acaso vocês têm palavra de vida eterna? O que vocês têm
É o que já vem predominando há 2.000, há 1.700 anos. O mesmo sistema religioso de poder que um dia mataram Jesus. Infelizmente, isso é a grande verdade. E odeia, e persegue, discrimina e desprezam, como nas conversas de vocês, o desprezo por aqueles que não têm uma igreja, que não querem frequentar a igreja, que seja a igreja de vocês. Vocês não respeitam. Hoje você nos respeita. Amanhã, quando for oficializado que existe um povo que não quer religião, mas quer Jesus, aí vocês vão ser obrigados a respeitar isso pela lei. Não precisam. Passam a respeitarem de agora. Tenta nos respeitarem de agora. Pela mensagem que nós pregamos, pelo que nós dizemos. Ao menos estamos tentando sermos verdadeiros, sem mentir para o povo, sem tomar dinheiro de ninguém. E sem construir castelinho para Jesus morar, né? Porque o verdadeiro Jesus habita em nosso coração e não nos castelos religiosos que vocês lutam para manter de pé. É que eu quero fazer aquela pergunta, trazer aquele tema que eu disse que ia trazer no primeiro bloco. Numa situação como essa, da individualização, do indivíduo se guiar pelo próprio coração. Não, pastor Nicodemos, o senhor sabe do que o senhor está falando. O senhor não é um homem sem cultura como eu. O senhor não é uma pessoa menos letrada. O senhor é culto, o senhor é letrado, o senhor é um teólogo, o senhor é um professor. Então o senhor sabe que ninguém está seguindo pelo próprio coração. O senhor sabe disso. Mas o senhor está tentando fermentar uma ideia no coração daqueles que pensam igualzinho ao senhor. Para no fim do debate, passar um debate que é assim como vocês estão pronunciando, estão se revelando, mas não é. Vocês estão tentando passar uma ideia que não é verdade. Nós não estamos confiando no nosso coração. Nós estamos confiando na promessa de que Jesus não é religião. Jesus não é Deus de amor. Jesus não é assembleia. Jesus não é católico, não é espírito, não é umbanda, não é quimbanda. Jesus é Jesus. Ele é Deus por si só. Ele é o nosso Salvador. Ele é a porta de vida eterna. Não são vocês que são a porta de vida eterna e muito menos que vocês pensam. Não. Da relativização da verdade, dos costumes, das práticas, da pluralidade que marca hoje a nossa sociedade, a nossa cultura. É possível ainda falar de denominações, igrejas organizadas como instituições que se agrupam em torno de confissões de fé, credos religiosos, catecismos, que têm rol de membros, têm regras de conduta. Isso não faz parte de um passado distante? A igreja, as denominações não seriam quase que agora uma relíquia histórica e que estão condenadas a realmente passar, dando lugar a alguma coisa nova que ninguém sabe direito o que é? Isso já era para ter acontecido há muito tempo. Infelizmente, com as tragédias que tem havido na Terra, o sistema religioso aproveita das tragédias para assombrar a humanidade e mostrar que é a oportunidade que Deus está dando para as pessoas se converterem ao sistema de vocês. Isso já era para ter acontecido. Esse sistema nunca funcionou. Esse sistema ele é falido, ele é imprestável. Ele prestou para quê? A não ser para enriquecer as religiões na Terra. Ele prestou para quê? A não ser para gerar no coração dos seguidores de vocês ambição, ganância, avareza. Ele serviu para quê? Se não mudou a história da humanidade. Se cada dia a humanidade está de mal a pior, enterrado na corrupção, na ambição, na avareza, na prostituição, no roubo, na guerra. Vocês estão tentando salvar a pele de vocês, porque a pele do sistema de vocês não tem como salvar mais. Vocês estão em queda livre. Procure até outro ramo de vida. Tenta sobreviver com outro ramo. Aproveita as faculdades que vocês têm para se formarem em advogados, engenheiros, tentarem fazer concurso para ser juízes, para ser promotores, para ser... Tem todas as profissões que vocês podem sobreviver depois que caírem em queda livre. Vocês não precisam necessariamente se colocarem em uma situação como essa para defender um sistema que ele é falido. Ele é sujo, ele é vergonhoso. Ou vocês acham que não? Claro que vocês acham que não é verdade? Vão ter que defender, né? O que é de vocês, é isso? Acredito que a gente tem que perceber algumas diferenças. Vamos pensar no continente ocidental mais antigo, Europa, né?
na Europa, a cristandade está morrendo. Cristandade. Vendendo os templos, diminuindo... Não, quando eu me refiro a cristandade, eu me refiro a... Só pegando um pouquinho sobre vendendo os templos. Esse dinheiro, quando os templos são vendidos, vai para o bolso de quem? É uma pergunta para vocês. Eu acho que os membros dos redutos religiosos de vocês gostariam de saber. Quando eles vendem esses membros, quando o negócio já não dá mais lucro, vai para a mão de quem esse dinheiro? Vai para os bolsos de quem? Hã? Dos mesmos que diz que era Deus revelando para construir esses mesmos patrimônios religiosos, essas mesmas casas religiosas. Por acaso esse dinheiro, quando são vendidos esses templos, vão para o bolso de quem pagou por esses templos, quem acreditou que era a revelação de Deus, ou vão para os cofres dos maiorais, dos teóricos, dos inventores de religião? Diga isso. Eu acho que vocês têm a resposta para dar para os membros de vocês. Vai para quem vai o dinheiro quando eles vendem esses templos? Quando a Europa inteira estão vendendo seus templos? Que não são só dezenas e centenas, são milhares de templos sendo vendidos. Acreditaram nessa babaqueira de vocês, que era a revelação de Deus, e hoje, que vocês estão vendendo? Vão para quem? E os templos que serão vendidos e fechados no Brasil, como São Paulo, muitos templos tradicionais já estão fechados. Os próximos serão os pentecostais e neopentecostais. Mas o dinheiro da venda desses templos vai para quem pagou por essa mentira? Ou vai para os bolsos de quem inventou a mentira? Tente responder para os fiéis. Pregam isso no domingo de manhã. Escola dominical, né? Mas vocês não vão pregar essas coisas. Esses debates, eles não chegam aos ouvidos. Quando chegam nessa manha toda, na verdade. Tentam ser francos para os seus membros, dando a eles respostas concretas e reais. Não com meias conversas, os tempos estão sendo vendidos na Europa, tal, mas fala para eles, para quem vai o dinheiro da venda dos templos, pastores. Vocês não falam. Isso vocês escondem, infelizmente, entendeu? Cultura cristã que dominou a Europa por séculos e séculos e séculos e séculos. Hoje, a Europa é pós-cristã, porque Me perdoe de novo atrapalhar o Senhor, meu querido, Santíssimo Homem. Saqueou a Europa a vida inteira. O sistema religioso cristão saqueou a Europa a vida inteira e negou o verdadeiro Cristo, e negou o verdadeiro Deus no coração das pessoas do verdadeiro templo. Mas custou muito caro, saquearam muito a Europa, e hoje o resultado, sabe o que é? É tudo trabalho em vão. Até as ditas revelações que eles deram na época foram tudo em vão, não vale nada, porque o povo não tem coragem de voltar e cobrar desses pilantras religiosos que mentiram para eles na época, como no Brasil hoje, muitos estão criando instituições religiosas, criando igreja, levantando igreja, um investimento altíssimo à custa da fé alheia, da pobreza, à custa da miséria, da ilusão de que vão ganhar dobrado ou triplicado, né? Por serem doadores e construtores desse sistema religioso. É o que vai acontecer aqui no Brasil. A mesma coisa. Explique isso para o povo, tá bom? Desse efeito da cristandade, da cultura judaico-cristã, está desaparecendo. Você chega para um europeu jovem e vai falar sobre valores judaico-cristãos, ele vai te olhar com uma interrogação tremenda. O que é isso? Depois nós temos o cristianismo. O cristianismo na Europa, a partir do liberalismo e tudo mais, ele entrou num profundo declínio. E as denominações acompanharam esse declínio. Então, hoje as instituições na Europa, né, essas igrejas confessionais, etc., elas passaram por processos e elas são minúsculas, elas são irrelevantes na cultura, irrelevantes na sociedade, elas são um traço histórico. Agora, a fé cristã está morrendo na Europa, ou morreu na Europa. Europa, até onde eu posso perceber, ela virou de novo campo missionário. Hoje o Brasil envia missionários para a Europa para evangelizar. Nós recebíamos, agora enviamos. E agora, o que... Evangelizar o quê, pastor? Se o evangelho de vocês saíram de lá, já saíram corrompidos de lá, aí vai levar um evangelho que é filho do evangelho corrompido de lá?
Quer dizer, o evangelho corrompido de lá gerou esse evangelho que está aqui, que é 2 vezes mais corrompido, hoje vai levar... Claro, vocês que acreditam nisso, o sistema acredita que o povo é tonto. O povo são esquecidos, o povo esquecem. Isso que vocês estão dizendo, infelizmente os europeus vão se esquecer e um dia aceitar esse evangelho, que essa cópia de evangelho que saiu do Brasil, que já é um evangelho corrompido, que um dia saiu de lá. Um evangelho enganoso, mentiroso. Um evangelho que não tem respaldo nas palavras de Jesus. Não são doutrina dos apóstolos, mas um invencionismo de homens. Vai levar para lá. De fato, vão engolir, né? Porque essas histórias se repetem na história da humanidade várias vezes. Por isso que os líderes religiosos confiam nisso. Também, né? Nunca desceu um relâmpago do céu, rachando a cabeça de mentiroso de púlpito. Não, por isso que consegue sobreviver. E vai enrolar o povo a vida inteira. O povo vive de enrolação, de embromação. Mas eu acredito que vocês estão enganados de uma coisa. Vocês não estão imaginando que Deus está operando, libertando as pessoas do sistema religioso de vocês, dos que saíram de lá, e vão voltar para lá e vão dar com burros d'água. Porque o povo sabe, e principalmente os pastores brasileiros, né? Principalmente o esquema religioso brasileiro, que suga até a alma do sujeito. Mas os europeus são muito mais desconfiados do que nós, certamente vão dar uma no traseiro desse sistema religioso que está tentando entrar na Europa. Que é filha da filha dos que saíram de lá. O que isso vai fazer com a igreja per se, corpo de Cristo, a gente não tem como saber. Agora, há informações históricas com o declínio da cristandade. Ainda bem que você não tem como saber, viu? Que os olhos de vocês não se abriram. Isso é muito natural. Esse fenômeno não acontece ainda no Brasil. Hoje eu vejo que as leis brasileiras, elas até lutam contra o conceito da cristandade, ou seja, uma cultura judaico-cristã como um todo. É possível que a igreja ela sobreviva não mais em denominações, mas ela sobreviva em pequenos grupos, igrejas, que nos Estados Unidos são as milhares chamadas community churches, que começam como grupos e viram denominações. Acabam virando denominação. Eu estava lendo uma estatística há pouco tempo, na verdade aquela enciclopédia das religiões mundiais do Barrett, que é o clássico. Glória a Jesus! Glória a Jesus! Ele estava realmente documentando... Estamos nos libertando. A igreja está sendo liberta desse Egito pernicioso. Desse modelo novo de igreja, não é? Essa cristandade que ele chama de independente, de comunidades e tudo mais. E ele apontou que esse crescimento do cristianismo sob essa nova forma se dá especialmente no que a gente conhece como sul global, que é a região abaixo do Equador, que envolve aí a África, a China. A China é um pouco desconhecido por causa da situação lá, a gente não sabe muito bem o que está acontecendo lá com os cristãos. Mas China pega a América Latina, Brasil particularmente. E a pergunta é, chegará o momento em que as denominações terão que repensar a si mesmas, se reinventar para se adaptar a essa situação? Ou o destino delas é o que está acontecendo? Estou pensando no Brasil, é o que está acontecendo na Europa. Pastor Augusto, as igrejas já estão se reinventando. Há quase uma década, elas já estão se reinventando. Cada igreja hoje está procurando uma atração para atrair novos adeptos, novos clientes. As igrejas evangélicas hoje já contam os novos convertidos de recém-saídos das irmãs das outras igrejas. É dificilmente uma igreja que não tenha um palhaço, um ator, um pastor palhaço, um pastor ator, um pastor dando um show de sabedoria, um pastor dando um show de teologia, um pastor dando show de conhecimento, uma igreja que já não tem uma dança, uma igreja que já não rodopia, uma igreja que já não cai, uma igreja que... ela já está se reinventando. E vocês já sabem disso, porque vocês também já estão preocupados o que fazer com a igreja de vocês. Ou vocês acham que nós não estamos percebendo isso?
Ou vocês acham que os membros também não estão desconfiados disso? Qual é a igreja que não tem um show no culto? Qual é a igreja que o púlpito não realmente fez valer o que realmente se diz ser? Palco, né? Sinônimo, né? Qual é a igreja que o hipócrita e o ator não são os mesmos? Tentando passar uma imagem para adquirir, para ganhar, para angariar adeptos, mas na verdade nega-lhes o que deveria ser verdadeiro, puro e santo e maravilhoso, que é a verdade e os princípios do Senhor Jesus. Infelizmente, vocês já estão se reinventando. E cada vez mais que estão inventando, estão naufragando mais, estão afundando, se atolando mais na própria lama que criou. É como está escrito lá no Velho Testamento: vocês estão bebendo das vossas urinas e comendo das vossas fezes. Foi vocês que criaram tudo isso, inventores de tudo isso. E enquanto a igreja verdadeira, ela já está triunfando. A verdade é que muitos são chamados e poucos são escolhidos, pastores, né? Elas não conseguem se reformular, porque é uma instituição, e aí simplesmente vai morrer. É muito ruim quando uma instituição não pode se refazer, fazer uma reengenharia nela. Eu acredito, os elementos que você citou, né, eles são elementos que trazem aquilo que hoje nós conhecemos como identidade confessional. Então, a nossa confissão é exatamente o que nos faz presbiterianos. E o nosso sistema de governo corrobora esse processo e assim por diante. É bem possível que, com o passar das gerações, essas coisas se diluam. Outra coisa, eu duvido quando vocês dizem que o governo corrobora para que o sistema de vocês não venha a funcionar, não venha a dar certo, não venha a crescer. Vocês nunca tiveram tanto amigos quanto agora. Porque agora vocês têm parceiros em Brasília. Agora vocês têm senadores, deputados, governadores, prefeitos, vereadores, todos amantes de vocês. Agora vocês abrem fundações e dinheiro vem de graça para vocês. Vocês não pagam imposto. Vocês têm igrejas em lugares privilegiados. Como é que vocês dizem que o governo corrobora contra vocês? De fato, é o contrário disso. A imagem que vocês tentam passar é de coitadinhos. Mas a verdade é que vocês têm privilégios que Jesus nunca teve, que a verdade nunca teve e nunca irá ter. Que os seguidores de Jesus nunca teve e nunca irão ter. Uns foram mortos, perseguidos, e hoje, daqui para frente, serão perseguidos. E por esse sistema que está casado. O sistema religioso nunca teve casado, nunca deitou tanto numa cama, com tantos amantes, como tem deitado com o poder econômico e o poder religioso. Aí agora estão achando que o governo, estão dizendo que o governo está contra. O governo está colaborando contra vocês. Passem essa ideia para tolos, para ignorantes, para pessoas que são cegas, não só para pessoas sem cultura, que tem gente que não tem cultura, mas tem uma visão, os olhos estão abertos para vocês. É para gente que está alienado ao sistema religioso. Essa é a visão que vocês tentam passarem. No sentido institucional, mas elas se fortaleçam em outros grupos dentro da chamada cultura evangélica, não é? Por exemplo, hoje com o fenômeno das mídias sociais, você vê mais e mais grupos se denominando reformados, se denominando calvinistas, e aí você pergunta de qual igreja você é. E eles não são de uma, eles são de várias igrejas, eles só consomem. Ou de nenhuma igreja. E essas pessoas fazem parte, geralmente, do grupo dos desigrejados. Eles não estão definitivamente por outros laços comprometidos com uma igreja local. E quando a gente diz igreja local, eu não estou pensando em endereço, mas eu estou pensando naquele grupo, daquele lugar que escolhe um lugar para reunir-se e que vive a vida
comunitária, que vive as coisas em comum, que parte o pão, que ouve a doutrina, que adora o Senhor, que participa dos sacramentos. Não é verdade. Não é tão simples assim. Essa ideia não é tão simplista assim. Os que estão lá dentro desses esquemas são submetidos a viver as doutrinas, os dogmas, os ritos, os costumes, as ordenanças, a hierarquia de vocês. Eles não estão vivendo esse mar de rosas lá dentro. Isso não é verdade. Não é verdade. As pessoas não querem submeter mais a isso, dessas invenções de vocês, que são copiadas do catolicismo. As pessoas estão se libertando isso para uma vida mais simples em Jesus. Por acaso vocês vendem algum tempo para ajudar quem precisa na igreja? Por acaso vocês pagam consultas médicas para quem espera por 90 dias de uma consulta? Por acaso todo o dinheiro que entra no ambiente religioso de vocês não vira cimento ou concreto e depois propriedades para o nome de alguém ou de um grupo de pessoas? É tão simples assim. Quem vos ouve estão alienados a vocês? É mesmo, né? São coitadinhos. De jeito nenhum. De maneira nenhuma. Vocês, na verdade, não vivem isso que estão tentando passar agora, nesse exato momento, nesse milésimos de segundos. Não. Vocês estão preocupados em crescer as empresas eclesiásticas de vocês. Marcar poder, não é isso? Uma rua que tem 20 igrejas, mais uma de vocês vai fazer diferença. E agora Deus vai salvar essa rua. Porque as 20 igrejas que tem naquele bairro ali, Deus não está salvando, então com mais um ali será salvação. Doutor Mauro, por exemplo, a igreja onde o senhor acabou de dizer, em Diadema, aí, onde está abrindo, só acha que no mesmo bairro não tem 20 igrejas? Ou 30, ou 40, ou 50? A sua irá fazer diferença? Você não precisa disso, rapaz. Deixa as igrejas que estão lá, já que prometem salvação e essa vida linda, maravilhosa com Cristo, deixa elas cuidarem, mas não. Porque a sua já é filial e representada por outras grandes. E tem que abrir mais uma igrejinha naquele lugar para marcar presença. Isso chama-se marcar território. Olha, aqui nós estamos aqui presentes. Toda a vida foi assim. Por acaso as igrejas grandes católicas que existem nas grandes praças do mundo inteiro, por acaso não foram assim? E as filhas não copiaram também isso? Querem enganar a quem, pastores? O grande problema do desigrejado é que ele desiste de fazer uso de alguns meios de graça. Agora, deixa eu fazer uma pergunta, pegando o gancho. Não! De jeito nenhum! O que nós desistimos são dos falsos conceitos criados, dos ritos criados por vocês, pelo sistema religioso. Ninguém desiste de Cristo e dos seus ensinamentos, não, meu irmão. Você deve estar muito enganado sobre isso. Tenta se converter a Jesus sem as igrejas, que você vai ver que não é isso. Mas você está convertido a Jesus e mais as igrejas. Aí você tem que falar essas coisas mesmo. Porque você aprendeu nisso. Desculpa estar lhe falando assim, porque quem sou eu? Quem dera ter a sua faculdade, o seu conhecimento, a sua cultura. Quem dera eu ter o seu estudo. Perdoe. Eu me sinto até com vergonha de dirigir uma palavra dessa para o senhor, doutor Mauro. Mas não é verdade isso. Vocês foram criados assim, doutrinados assim, vocês cresceram assim. Se vocês tivessem crescido, nascidos e crescidos e doutrinados no islamismo, você faria isso? Ou no espiritismo, no catolicismo? Talvez se você nascesse, doutor Mauro, no catolicismo, você seria um especialista em mariologia. Se você tivesse nascido no espiritismo, você estaria agora falando de Kardec, um especialista no kardecismo. Mas como nasceu dentro do sistema protestante evangélico, que não tem nada a ver com as doutrinas dos apóstolos de Jesus, é a doutrina dos evangelhos criada por Calvino, Lutero e outros pai da religião e copiadores, pai das religiões protestantes e copiadores do catolicismo, e os católicos, na verdade, não é isso? Então vocês estão tentando defender o que é de vocês, os interesses de vocês. Mas eu espero que os que estão assistindo vocês peguem esses comentários que eu estou fazendo para refletir um pouquinho, depois refutem. E se eu estiver errado, mandem e-mail, façam, gravem, me rebatam, digam que estou errado, tentam me convencer. Não tem problema não. Eu ainda acredito no ser humano, viu? Qual a contribuição que o movimento neopentecostal deu, contribuição negativa, né? Viu aí? São as irmãs evangélicas. Mas eles são tradicionalistas. Viu como uma hora atinge
os ex-dependentes de denominações e seus produtos espiritualizados, mas agora vai atingir os neopentecostais, porque eles são tradicionais. Não é isso? Se eu não me engano, parece que são presbiterianos. Perceberam, né? Como o veneno destila sobre os que eles xingam de desigrejados, e depois destila o veneno agora vai destilar sobre os neopentecostais. Acordem, povo! O aumento do número de desigrejados. Explico. Igrejas neopentecostais são aquelas que focam na teologia da prosperidade, que prometem libertação, cura, solução para os problemas financeiros, solução para os problemas imediatos da vida, e que dão a ênfase muito grande na contribuição. Exige dízimo, mais do que o dízimo, ofertas e tudo. Existe a possibilidade de que esse número crescente de desigrejados no Brasil seja proporcional ao crescimento do movimento neopentecostal no Brasil? Ou seja, os desigrejados são em grande parte pessoas desiludidas com esse tipo de igreja? Acho que a gente não tem pesquisa para isso, mas é uma inferência razoável. É como quando a gente lê os filósofos. Você lê os filósofos, você vê que quando eles estão reagindo à igreja, você sabe bem a que igreja eles estão reagindo, a que cristianismo eles estão reagindo historicamente. Então é possível que essa manipulação, essa percepção de que fui enganado, não funcionou, não dá certo, tem uma forte contribuição de movimentos assim. Eu conheço testemunho de várias pessoas que estiveram presas, que não tinham a mínima noção de que ela podia ser sacerdote de si mesma e estava presa ao sacerdócio de alguém especial. Mas ela foi no pêndulo para o outro lado. Agora eu sou sacerdote de mim mesmo e não quero saber de coisa nenhuma. Agora eu já entendi que eu posso ser sacerdote de mim mesmo. Viu como se revelam? Viu como entendem? Viu como eles sabem da verdade? De fato, nós temos como sacerdote o Senhor Jesus, não o homem, já que antigamente Deus falava através dos homens, dos profetas, mas agora Deus fala através de Cristo Jesus, o seu Filho Jesus, que é o mediador entre Deus e o homem. Nós não precisamos mesmo de vocês, nós precisamos de Jesus, o sumo sacerdote, o único mediador entre Deus e os homens. Vocês sabem, na verdade, isso é uma forma de se denunciarem do que vocês estão dizendo, ok? Então, essa contribuição é negativa em dois polos. Uma com a desilusão trazida e a outra com a reação pendular. Não é só a desilusão, mas eu tenho a reação, que a leva para o caminho oposto de querer não associação. Eu cada vez vejo mais desigrejados dos dois Entendem? polos. Existe o desigrejado. Não são crianças, hein? E é um volume maior. Sabe do que dizem. O volume da igreja neopentecostal é muito maior. Hoje nós vemos os evangélicos são mais de 40 milhões de brasileiros, não é? Então é lógico que eu vou ter um volume maior vindo daí. Mas eu tenho um grande volume vindo das igrejas históricas tradicionais. Por quê? Porque é o que o jovem costuma dizer. Eu vou naquela igreja e nada para mim parece autêntico. Tudo parece artificial. Não faz sentido, né? Não faz sentido, não me comunica nada. Às vezes eles estão tão preocupados em salvaguardar os princípios de fé que nós temos, que eu deixo de olhar o que está acontecendo na cultura ao meu redor, quais são as dificuldades, levar a sério as dificuldades e então poder fazer alguma coisa que talvez traria essa mudança, essa reengenharia que você comentou. É mais ou menos assim. É você deixar de assistir uma novela ou um filme mexicano, né? Com a interpretação de atores mexicanos, desculpe os atores mexicanos, mas eu não tenho simpatia nenhuma com a interpretação dos atores mexicanos, e agora vai cair nas interpretações dos atores da Globo, que são muito bem treinados e experimentados e são excelentes atores. É saindo de uma coisa e caindo de outra. É saindo de uma representação para cair de outra. Mas nós não queremos mais isso. Nós não queremos mais agora ouvir dizer, nós não queremos agora ouvir falar, agora nós queremos ver, nós queremos sentir a presença do Senhor Jesus, queremos sentir o governo de Jesus, nós queremos sentir a hierarquia eterna de Jesus, nós queremos sentir as orientações diretas de Jesus, Jesus falando verticalmente ao homem, não usando mais, na verdade nunca usou, né? Nunca usou vocês.
Nunca usou vocês. Vocês foi que interviram entre Jesus e o homem, dizendo quem manda aqui a gente, vamos institucionalizar a fé, Deus, Jesus, Espírito Santo, e o povo caiu nessa ladainha de vocês, e o resultado da terra está aí, jogada em corrupção, em violência, em morte, em crimes, em assassinato, em prostituição, em drogas e tudo mais, e com o mundo evangélico aí, reinando aí, com o mundo católico regendo a terra aí, e o resultado tem sido gravíssimo para a terra. Então chegou a hora de Deus ser Deus, e chegou a hora de Deus tomar o lugar que pertence a Ele, que um dia o sistema religioso que vocês defendem tomou o lugar do eterno Deus. Essa é a grande verdade. Para o final do programa, queria uma palavra de vocês para algum desigrejado, querido amigo que nos escuta, ou mesmo através das mídias sociais, uma palavra de vocês para o desigrejado. O que, é que vocês diriam? Lá vai chumbo agora, quer ver? Meu caro, a igreja, instituição pode ter te desapontado, decepcionado em algum ponto da sua história, da sua vida. Pode apelar, pastor, pode apelar. Mas eu não acredito, segundo aquilo que a Escritura ensina, que exista verdadeiro cristão que desiste do corpo de Cristo, que diz, eu quero ser cristão sem... Doutor Mauro, primeiro você diz que a igreja decepcionou, porque, olha, se a igreja te decepcionou, né, mas que o corpo, você não deve estar fora do corpo de Cristo, uma coisa não tem nada a ver com a outra, doutor Mauro, pastor, doutor Mauro. Uma coisa são as denominações de vocês, que decepcionou mesmo e realmente não funcionam, são imprestáveis. Outra coisa é o corpo de Cristo, uma coisa não tem nada a ver com a outra. Não tente misturar, porque não existe acordo entre isso, doutor Mauro. Nós não estamos decepcionados, não é com o corpo de Cristo, nós não queremos vocês, nós não queremos a instituição de vocês, mas o corpo de Cristo nós estamos adorando participar do corpo de Cristo pela fé e o temor que temos nele. Vocês tentam passar uma imagem terrível, que é isso? Isso não vai levar a um cristianismo vivo, dinâmico, saudável. Volte para o corpo de Cristo. Volte para onde? Para o corpo de Cristo? Viu como o senhor misturou na instante? Corpo de Cristo com denominação. Primeiro o senhor disse que a denominação decepcionou. Não é porque a denominação decepcionou que você está fora do corpo de Cristo. Aí agora o senhor diz, volte para o corpo de Cristo. Para a igreja, para a denominação de vocês? Isso é engano, doutor Mauro. Ou o senhor é muito inteligente, ou é muito inteligente, ou se faz de bobo. Nós não temos que voltar. Nós estamos no corpo de Cristo. Nós estamos nele. Nós não temos que voltar para vocês, para a igreja de vocês, para as empresas religiosas que vocês defendem, para estar no corpo de Cristo. Nós já estamos no corpo de Cristo. Nós estamos querendo tirar vocês de lá, do sistema religioso, para vir para o corpo de Cristo. Inclusive o Senhor. O Senhor deve ter esposa, o Senhor deve ter filhos. O Senhor tem uma alma. O Senhor precisa também de salvação. Seus filhos precisam de salvação. O Senhor precisa de abrir o seu coração e abandonar essa casta velha religiosa e se render ao corpo de Cristo de verdade. Não é esse esquema religioso que apelidado de corpo de Cristo. Não. Nós estamos tentando converter o Senhor. Olhe para sua família. Tente fazer por sua família o que o Senhor não quer talvez para você. Mas para a sua família, para os seus filhos, para os seus parentes, digam para eles que eles não precisam da denominação, mas que eles precisam estar no corpo de Cristo fora da denominação. Porque é impossível viver o corpo de Cristo dentro do esquema religioso de vocês. É impossível. Vocês não deixam, nunca deixaram e nunca quiseram. E se vocês deixarem, vocês não vão ser maior do que ninguém, vão ser igual. Aí vocês não querem ser igual a ninguém, querem ser superiores, chefe, líder, gerente, dono, sei lá o que mais, senhores, né? O próprio processo de aprender a conviver no corpo de Cristo já é o que nos é instruído amplamente nas Escrituras, faz parte da fé. Eu diria para algum amigo desigrejado ou amiga que ela pensasse que ela pode estar sendo envolvida por alguma coisa bem maior do que só a impressão que você tem da desilusão que você teve local. Isso pode estar a serviço falam bem, né? de outros interesses.
Então, estou me aperfeiçoando, estou buscando aprender até com vocês, na linguagem ao menos, né? Mas você tem que pensar que em que patamar eu estou, então, para julgar isso. Eu estou esperando alguma coisa perfeita? Desde 2007, quando o filme 300 foi lançado, e com aquela mudança em que as cenas em câmera lenta, as mortes, o sangue jorrando, nós estamos caminhando para uma época de alta definição e ao mesmo tempo com vários TV shows de morte, exposição de cadáver, e cada vez melhores, mais reais, mais nítidos. Então nós estamos vivendo com as duas coisas. Eu quero uma coisa de alta definição, perfeita, e eu tenho a realidade da morte. E essas coisas não são por acaso que elas estão acontecendo. É isso que nós sentimos com a igreja. Eu quero alguma coisa perfeita, mas eu me deparo com a realidade da morte. E aí simplesmente resolvo desistir. Exato. E esse não é o caminho, né? Não, com certeza. Tarcísio, Mauro, muito obrigado, doutores, professores, pela participação de vocês. Muito obrigado pela sua audiência. Esse foi o programa Academia em Debate. Nos veremos em breve em mais um episódio dessa nova série que está começando, desse programa que você já conhece. Em alta definição. Em alta definição. Eu espero, viu? É isso aí, turma. Em breve, muitos desses homens estão fugindo da internet, estão proibindo gravações dentro de suas igrejas, das suas mensagens e as escolas dominicais de púlpitos, estão proibindo de gravações para não parar na internet e nós possamos fazer uma análise do que eles dizem. Mas não tem como, porque tem muitos lá dentro que estão acordando e se despertando. E eu tenho dito para muitas pessoas, gravem todos os cultos, gravem todas as mensagens que são pregadas nesses púlpitos, porque você irá precisar dessas mensagens para fazer depois uma reanálise do que foi aprendido, do que foi dito, para que você possa entender o quanto você foi enganado e o quanto você ficará também indignado, e o quanto você pode até contribuir depois com o Evangelho verdadeiro, com as doutrinas dos apóstolos, com os ensinamentos maravilhosos do Senhor Jesus. Então tentem gravar tudo. E eu espero que esses senhores, quando me ouvirem, não me odeiem, mas que se convertam aos princípios do Evangelho de Jesus e abandone as suas doutrinas e abandone até mesmo as suas teologias, e que os tenha essas teologias, que eles os tenham até como esterco, né? Essas teologias aprendidas na escola de Gamaliel e outros reprodutores do sistema religioso que nunca quiseram voltar ao Evangelho verdadeiro de Jesus. Eu espero que esses homens salve suas almas e as almas de seus familiares, seus filhos, e que eles tenham também os seus ensinamentos, suas teologias como os estercos, que não servem para nada, a não ser para enganar e para entreter o ser humano nos seus púlpitos, nas suas igrejas, e fazer enriquecer as suas religiões, as suas doutrinas. E eu quero agradecer àqueles que me ouvirem, aqueles que ouvirem também esses homens, e quero dizer que não os odeio, que são filhos de Deus vivo, e o convite de Jesus para eles, como foi o convite para mim e para você, sai dela, povo meu, não tomais parte nos seus pecados. E certamente esses homens, muitos desses homens, irão ouvir a voz de Jesus e entender o sai dela, povo meu. Imagina um homem desse, com a cultura que esses homens têm, com a educação que esses homens têm, com a inteligência, eles foram treinados para serem isso. Eles tiveram faculdades, tiveram estudos, talvez condições, ou lutaram mesmo para valer, coisa que eu não fiz. Eu primeiro não tive condição, depois que eu não fiz também, eu também tenho uma culpa de não ter treinado mais, buscado mais, me esforçar nos estudos, e paga um preço caro por isso, mas eu espero que esses homens sejam valentes para defender a verdade e os princípios do Evangelho. Mas eu estou aprendendo com eles a aperfeiçoar um pouquinho, ao menos o meu português, mas o que importa é que Cristo seja glorificado e que o verdadeiro Jesus seja exaltado no coração e faça morada e seja o sumo sacerdote no templo do coração do homem, não o templo de alvenaria dos homens. Com a paz do eterno Jesus.